Fala pessoal, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série sobre módulo de injeção, a famosa ECU. No primeiro episódio, nós explicamos o que é a ECU, como ela funciona. No segundo episódio, nós explicamos todos os problemas que podem acontecer com a sua central, mesmo se ela for original e estiver em bom estado. E nesse terceiro vídeo aqui, nós vamos falar um assunto muito querido, que é chipar, preparar a central, todas as modificações que a gente pode fazer numa central original. Eu tenho aqui do meu lado Thiago Ferri, meu grande amigo aqui, o mestre das placas, e nós vamos apresentar isso tudo para vocês no vídeo de hoje. Tá bom? Meu nome é Rafael e esse é o canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! Bom, muita gente me pergunta assim, Ninja, qual que é a diferença, né, de uma central original, de uma Rondata, uma Rondash, uma Fueltech? Qual que é a diferença entre elas, né? O Ferri vai explicar pra gente agora. Ferri, o que é, primeiro, uma central original? Bom, como a gente falou nos outros vídeos, a central nada mais é do que uma espécie de um computador que está lendo esse monte de sensores que tem no carro e decidindo como que o carro vai se comportar. O que a gente precisa entender é que, no momento que uma fabricante está produzindo um carro, ela tem que gerar uma programação básica para servir nesses carros. Essa programação precisa fazer uma união de durabilidade, eficiência, emissão. Então essa central original, ela tem uns parâmetros fixos, né, uma base do funcionamento em todos os cenários. Agora, Ferri, qual que é a diferença para uma central programável? Bom, uma central programável, né, uma IngePro, uma Fueltech, a grande diferença é que esse mapa ele não está fechado de tal forma que você não consegue modificá-lo. Ou seja, uma central dessa é muito vantajosa quando você tem um carro projeto. Por exemplo, você pegou o seu carro, montou um turbo lá. Por exemplo, num carro turbo, como ele falou, a gente precisa ter uma injeção maior de combustível, vai vir mais ar e tudo mais. Então, você imagina uma central original que ela está fixa, como eu falei, esperando que venha uma certa quantidade de ar, uma certa quantidade de combustível, só que completamente modificado. É aí que entra a central modificada, as injeções programáveis. Então, com essa programável, você consegue ajustar todos os parâmetros um por um, de acordo com o seu carro e o projeto de preparação. Mas afinal, Ferri, o que é mapa? O mapa nada mais é do que essa programação que existe na central, seja sendo a central original ou sendo esse mapa feito pelo seu preparador no seu projeto. Então a gente pode associar então um mapa como um caminho que todos os parâmetros vão seguir, seja ele feito pela montadora, seja ele feito pelo seu preparador, por você e tudo mais. O mapa é esse guia de como o seu carro vai se comportar dependendo da situação. E lembrando que a central organiza todo o carro, administra todo o carro, é no mapa que a gente vai decidir quantidade de combustível, avanço de ignição e etc. Bom, mas afinal, e a Rondash, a famosa Rondash aqui que a gente fala no canal, ela é uma injeção programável? O que é a Rondash? Não, a Rondash é um aparelho incrível, foi feito de uma iniciativa muito legal, porque as centrais, elas têm esses dados, né? E você consegue analisar, você consegue ver esses dados. Isso se chama datalog. E a Rondash, ela nada mais é do que um datalogger, né? Ela é como se fosse um scanner. Então ela só está lendo as informações da central e transmitindo via Bluetooth para o seu celular. Mas ela só está lendo os parâmetros, ela não permite que você modifique esses parâmetros. Então ela não é uma injeção e ela não é programável. Bom, e as pessoas confundem, né? Rondash e Rondata. E a Rondata? A Rondata é uma coisa mais específica, permite que você modifique os parâmetros ao vivo. Ela literalmente transforma a sua central numa central programável. Lembrando, Rondata é coisa de Honda, tá? Então você não vai ter Rondata para o seu Corsa. Mas Ferri, muito se fala em central chipada. Afinal, o que é uma central chipada, Ferri? Aí que tá o pulo do gato. E agora eu vou entrar um pouco mais especificamente no mundo dos rondinhas, porque existem centrais que permitem que você faça modificações nelas. Ou seja, você modifica elas a ponto delas virarem reprogramáveis. Então é um termo muito falado, né? Central chipada. E hoje nós vamos dar uma olhada e entender direito o que é essa central chipada e tudo que a gente pode fazer nela, tá? Vamos lá para a mesa. Bom, a gente está com duas centrais aqui na bancada que são as mais comumente utilizadas, que são as P28 e as P06. Elas são centrais de Civic 92 a 95 que permitem essa modificação. As centrais de 96 a 2000 já não permitem essa modificação. Essas aqui são do tipo OBD1.
E as de 9600 são do tipo OBD2. Quem quiser saber a diferença de OBD1 e OBD2, tem vídeo no canal, tá? Que eu explico direitinho. Vou colocar aqui na descrição, tá? Vamos lá. Ambas essas centrais já passaram por um trabalho de revisão completo. Elas tiveram todos os capacitores eletrolíticos da placa substituídos. Essa aqui teve problemas mais sérios. Por conta do vazamento de capacitores, alguns chips foram danificados e eu precisei fazer a substituição deles por alguns módulos de reparo. E depois de revisar completamente o funcionamento dessas centrais, eu fiz todo o processo de chipagem. O processo de chipagem consiste, inicialmente, na adição de alguns componentes na placa que não existiam. Esses componentes, atrelados a uma nova memória que está gravada com o mapa que a gente montou, vai gerar essa central chipada. Por exemplo, essa central está com um chip que eu gravei, com um mapa personalizado para o cliente. Só para vocês terem uma ideia, originalmente a placa não tem esse chip, tá? Isso aqui é uma placa que foi alterada por ele para ser reprogramada. A grande questão é que essa modificação precisa ser bem feita. Ela tem que ser feita em um ambiente de trabalho e com um profissional que entende o que ele está fazendo em termos de eletrônica. A gente está lidando com pontos de solda bem pequenos em uma placa sensível. Isso precisa ser muito bem feito. Se você deixar alguns pontos de solda fria, ou mau contato, ou curtos, você vai ter um funcionamento irregular do carro. E isso sem contar que a gente está falando de uma placa de 30 anos de idade. Então, tudo é mais sensível com o tempo, né? Eu já peguei placas para fazer reparo que estava com mau funcionamento por causa de má instalação dos chips. Eu vou até deixar aqui na tela algumas imagens dessa central. Então, olha isso. Veja o trabalho que foi feito, mal feito, em componentes pequenos. Olha o tamanho daqui, ó, das linhas, das trilhas. Veja o tamanho do meu dedo. Então você imagina uma solda dessa feita de qualquer jeito, como não vai comprometer o funcionamento da sua placa. Então, depois da sua central chipada, você tem a possibilidade de fazer essas alterações. E quais alterações, por exemplo, a gente pode fazer? Desde coisas simples até coisas muito específicas. Como a gente comentou anteriormente, se você montar um projeto turbo, por exemplo, muda completamente todos os parâmetros da central. Mas você também consegue fazer pequenas alterações, como por exemplo, deixar o RPM da lenta um pouquinho mais alto. Você consegue melhorar a saída do carro, você consegue instalar um launch control e por aí vai. Então, entenda que uma central programável, como a Fueltech da vida, ela nasceu para isso, ela nasceu para ser completamente alterada. E quando a gente chipa uma central original, a gente tem um programa que faz isso para a gente conseguir verificar tudo, os parâmetros e tudo mais. Agora, o Ferri vai mostrar lá no computador, mais ou menos por cima, o que é possível fazer na sua central original depois que você chipa. Vamos lá? Bora! Ó, isso aqui, para quem já viu Velozes e Furiosos aqui, ó, essa tela tá parecida, hein? Fala aí, Ferri, fala um pouquinho aí do que dá para fazer. Bom, esse aqui é um dos softwares possíveis de utilizar para montar um mapa para os rondinhas, né? E a gente tem várias opções possíveis, desde anular alguns sensores. Quais sensores aqui dá para anular? Por exemplo, se você está montando um mapa para um carro que não tem VTEC, ou seja, para um D16Y7 ou um D15B7, você não precisa ter os códigos de solenoide de VTEC. Ah, então assim, se meu carro não tiver VTEC e eu tiver com uma central de VTEC, eu posso simplesmente desativar. Exatamente. Conforme a sua necessidade. A mesma coisa para um câmbio automático, que tem a solenoide do câmbio e por aí vai. Lembra, pessoal, no swap de câmbio, a gente tem que fazer todo um trabalho na central para ela não dar o erro de carro automático. No caso aqui, seria só desativar. Outra coisa que é legal é que a gente consegue modificar qual que é o target, ou seja, o alvo da marcha lenta dos nossos carros. E olha que legal, gente. Lembra daquele vídeo que eu expliquei sobre o ECT da temperatura? Ó, quando o carro está a 0 graus, ele já fala para ir para 1.500 giros. Aumenta a temperatura do arrefecimento, lembra do ECT? E o giro vai caindo. Então a gente pode alterar até esses parâmetros. Ó, eu quero que a 60 graus o carro esteja a 1.000 giros, não, 1.200. O quanto você quiser, a gente consegue alterar. Às vezes você preparou o seu cabeçote e mudou prato e mola das válvulas, então você consegue girar um pouco mais o seu motor. E aqui você define qual que é o giro máximo dele, antes dele cortar a injeção. E ó, daqui a pouco nós vamos falar dos cuidados, tá? Porque não é mágico isso aqui, não é videogame, tá? Isso aqui vai dar falha na vida real. Isso aqui é uma função bem legal, mas que eu não costumo usar porque pode dar uma assustada também. Essa opção aqui faz a luz de injeção piscar a partir de algum determinado giro.
Ou seja, é um shift light. Você pode colocar aqui para 6.000 giros e toda vez que você passa de 6.000 giros, a luz de injeção pisca. Isso aqui é o medo de qualquer um, né? Mas interessante ter até isso, né? Quanta coisa a gente pode alterar, né? E olha lá, pessoal, TPS, sensor de posição da borboleta. O que isso aqui faz? Provavelmente vocês já assistiram um vídeo do Ninja que ele ensina a fazer a calibração manual do TPS. O TPS é o sensor que mede a abertura da borboleta, o quanto ela está aberta. E isso é calculado em volts. A grande questão é que é muito difícil você encontrar um carro que quando você pisa até o fim do acelerador, ele dá 100%. Normalmente fica lá em torno de 94% a 95%. E com base nessa modificação no mapa, você consegue baixar o que seria o 100% em volts e fazer essa compensação. O meu carro mesmo, ele batia 96%. E depois que eu fiz a calibração, agora ele bate 100%. E aí, por exemplo, o legal de bater 100% é que se você tiver, por exemplo, uma TPS que está abrindo inteira, né? Fisicamente ela abre inteira, só que a central está entendendo que você está abrindo 80%, o carro vai trabalhar, não é tão direto assim, mas 80% em tudo. Então você vai pisar tudo, ele vai jogar 80% de combustível e tudo mais, e não vai ter todo o rendimento. Esse é só um detalhe que pode perder rendimento e aumentar o consumo de carro também, viu? E ó, esse aqui, Launch Control, o pessoal adora isso aqui. É quando você pisa no acelerador e ele trava num certo giro para você ter uma saída e você ter uma saída mais rápida e tudo mais. Bom, como vocês viram, eu coloquei o Launch Control no meu carro e eu programei ele de tal forma que toda vez que o carro está abaixo de 9 por hora, ele entra no modo de Launch Control. Então, se ele estiver basicamente parado, abaixo de 9 por hora, e eu pisar no acelerador, ele vai cortar em 3.800. A partir do momento que eu engatei a primeira e ele passou de 9 por hora, ele já saiu desse modo de Launch Control e ele vai começar a subir o giro a mais dos 3.800. E olha que legal, você altera tudo, a velocidade que você quer, que esse Launch Control até, né, abaixo, below speed, abaixo de 9 km por hora, ele vai travar o giro em 3.800. Isso você pode alterar tudo. E, cara, isso aí vai em tudo que você possa imaginar. E lembrando que esses parâmetros estão sendo mostrados de uma forma mais informativa, porque quem vai mesmo modificar isso aqui é o seu preparador. Não é porque sua central é chipada que você vai poder ficar modificando esse tipo de parâmetro conforme a sua vontade, né? Até porque toda vez que você mexe num parâmetro, você precisa regravar o chip para atualizar com essas modificações. Além dessas pequenas modificações, nós podemos literalmente mexer em todo o funcionamento do carro na parte de injeção, de combustível, de ponto de ignição. E a gente tem os gráficos, né, representando isso que está sendo feito no carro. E existem modificações que são mais simples e modificações que são bem específicas. Então é aquilo, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está fazendo aqui. Não é brincadeira. E quando ele fala que não é brincadeira mesmo. Porque você colocar um parâmetro errado, digamos, eu quero que o corte de giro seja a 12.000, é uma acelerada que não dá um corte, você desbiela seu carro, quebra bloco. Se você, por exemplo, nesse mapa que ele mostrou agora, da ignição e tudo, de injeção, você começa a pôr pouco combustível, lembra? O combustível fica magro, o carro fica magro, você pode ter um aumento da temperatura da câmara de combustão, quebrar seu bloco, então não é brincadeira ficar brincando de mapa, tá? Da mesma forma que é importante que você recorra a um bom profissional para fazer as modificações físicas da sua central, você também precisa conseguir um bom preparador para fazer a parte de programação nela. Vocês viram que eu fiz modificações no meu carro, mas eu fiquei dentro de um universo bem conservador. A minha ideia não era extrair potência a ponto do meu Civic virar uma Ferrari. Tanto que o que ele fez na central ali, pelo que ele mostrou por cima, foi nesse Launch Control, foi uns detalhezinhos de TPS, mais um ajuste para o funcionamento do carro dele ficar bom. Quando uma pessoa parte para mapa de preparação, ponto de ignição, que é a hora que a vela vai dar faísca, o quanto de combustível, isso tem que ser feito por um profissional de preparação, tá? Cuidado, olha, perdi a conta de ver Rondinha acabado por aí, ó, indo para o lixo o motor, por causa desses mapas milagrosos aí que oferecem por aí. E para todos esses serviços que você quer fazer na sua placa,
seja ela de manutenção, como a gente falou no vídeo anterior, para você fazer uma manutenção preventiva na sua placa, para ela durar 20, 30 anos a mais, mesmo que você mantenha ela original. Ou se você quiser já partir, chipar, para que você tenha uma placa para você fazer essas alterações, para brincar um pouquinho de mapa, ou para você chegar no seu preparador já com todo o terreno pronto para ele, tudo certinho, tudo bem feito, eu indico o serviço do Thiago Ferri. Ele é mestre em trabalhar com placa, já trabalha há anos nisso. Minha placa está indo para ele, muitas oficinas renomadas estão levando para ele agora. Eu vou deixar aqui o Instagram dele, para vocês acompanharem todos os trabalhos que ele está fazendo com as placas e entrar em contato com ele direto, tá? Fala que você veio pelo canal da Ninja aqui, que vai ganhar brinde se fizer serviço com ele, vai ganhar um kitzinho da Ninja com adesivo, cordão e tudo mais, e sabendo que está sendo feito o serviço por um ótimo profissional. Porque, além do bom serviço, tudo de solda, saber como fazer, os componentes que ele seleciona são de boa qualidade, porque não é só qualquer chip, não é qualquer capacitor, né? Exatamente. É muito importante fazer essa seleção prévia dos componentes, né, e saber exatamente o que você está colocando na placa para realmente cumprir essa promessa de durar mais 20 a 30 anos a central. E olha, pra gente que é leigo nessa parte minuciosa de placa, você não tem ideia o universo que é isso aqui que eu tô, depois vou mostrar para vocês, de componentes, qual comprar. Às vezes você olha 2 chips e fala, é a mesma coisa. Puta, tem chip que não pode ser regravado várias vezes, tem chip que pode. Então, tudo isso tem que ter um conhecimento de um profissional da área. Esses foram os 3 primeiros episódios dessa série sobre Central. Nós vamos trazer muito mais coisa sobre isso, bem a fundo. O que você tiver de dúvida, deixa no comentário aqui, para a gente poder trazer mais pautas para vocês. Tá? Ninja, foi um enorme prazer estar aqui. Esse canal, o Ninja Custom Cars, foi a maior inspiração que eu tive quando eu entrei no mundo dos rondinhas, então é muito gratificante estar fazendo parte de um vídeo aqui. E é isso, espero que eu tenha contribuído aí para a galera, tirado dúvidas, e vocês precisando de qualquer serviço para a Central, pode chamar, vamos resolver aí. Beleza, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu! E se você quiser receber consultoria sobre o seu rondinho antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente para dar uma força aqui para o canal, para eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização. E em paralelo, eu estou trazendo todos os membros para o meu WhatsApp para receber consultoria diretamente comigo, para tirar dúvidas sobre o projeto que você está fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço. Eu trago promoções, descontos e tudo mais para os membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Espero que você possa ajudar o canal da Ninja e também deixe um comentário e um like que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!